no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 7. Aleluia. O tema da nossa mensagem de hoje é: o Senhor é contigo. Amém? Juízes 6, 7 diz assim: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E ele respondeu: esperarei até que você volte. Pode sentar em nome de Jesus. É interessante que quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós começamos a perceber, irmãos, que lutas, provações, situações, elas sempre existiram, de geração em geração, agora me fugiu a palavra aqui, de dispensação em dispensação, você começa a perceber que as lutas sempre aconteceram. A questão é que Deus sempre esteve presente em todas as batalhas, né? E a gente pode trazer para os nossos dias e entender que as épocas mudaram, mas as batalhas sempre são quase que as mesmas. Nós estamos vivendo dias em que estamos travando uma batalha contra um inimigo invisível. E esse inimigo tem pegado muita gente que se descuida, que não se toma as devidas precauções, que não tem a sua higiene, seu cuidado, né? Acha que às vezes está tudo levando na brincadeira, levando as coisas, e acaba sendo acometido dessa enfermidade, desse vírus que nós estamos enfrentando na nossa geração. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu fortaleço a minha fé, porque eu acredito que nós somos a igreja que o Senhor escolheu, nós somos o povo que o Senhor escolheu para passar por esse tempo, para enfrentar esse tempo e contarmos história lá na frente do grande livramento, da grande vitória que o Senhor nos deu. Lamentamos, muitas pessoas estão perdendo a vida por conta de tudo isso. Lamentável isso tudo. Mas entendemos que, se nós olharmos o texto da Bíblia que nós estamos estudando nessa noite, quando Gideão, ele enfrenta um inimigo, um exército de midianitas, esse inimigo
vinha de tempos em tempos, assolava a terra, levava todos os mantimentos, tudo que eles tinham. E naquele momento Gideão se encontra no lagar malhando trigo. O lagar era o lugar onde se pisavam as uvas para se fazer o vinho. E Gideão, ele vai se esconder nesse lugar justamente para não ser pego, com medo do exército midianita, com medo dos inimigos entrarem e saquearem e levarem tudo. E o único lugar que ele achou seguro para ele era escondido no lagar, porque não era época de estar no lagar, de ter uva. Então Gideão vai malhar o trigo naquele lugar, porque era o único lugar onde os midianitas não iriam procurar. E aqui eu fico pensando e trazendo para os nossos dias, aonde eu e você estamos nos escondendo, aonde eu e você estamos fugindo da nossa responsabilidade, do nosso direito de sermos igreja. E eu quero nessa noite animar teu coração e quero que você entenda que você é a noiva de Cristo, você é a igreja de Jesus, o Senhor te escolheu. Quando todo mundo estava escondido em cavernas, fugindo do exército midianita, aquele povo de Deus, começa a clamar, começa a orar, pedindo para Deus, que Deus faça alguma coisa para mudar aquela história. E aqui eu entendo, irmãos, que há um poder muito grande no clamor. Quando nós oramos e clamamos, nós movemos o céu a nosso favor. Aquele povo que outrora estava afastado do Senhor, começa a orar, começa a clamar, pedindo livramento para Deus. Deus envia um profeta. E esse profeta traz uma mensagem para o povo. Ele fala assim, diz o Senhor: eu sou Deus que tirei vocês lá do Egito, da terra de servidão, e entreguei na mão de vocês a terra que um dia pertenceu a povos estranhos. Mas eu disse que não era para vocês adorarem aos deuses dos amorreus, mas vocês não deram ouvido à minha palavra. Sabe onde eu aprendo que a gente começa a perder as nossas guerras? Quando nós levantamos um outro Deus, que não é o Deus de Israel, que não é o nosso Deus. Quando nós elegemos alguma coisa ou algo, alguém que toma o lugar de Deus na nossa vida. E aqui, irmãos, não é simplesmente se prostrar diante de um outro Deus, mas tudo que toma o lugar do Senhor na nossa vida se torna um Deus. É uma forma de idolatria. E nós vemos aqui, se você, por exemplo, ama o seu emprego mais do que você ama a Deus, o seu Deus é seu trabalho. Se você ama seus bens, seu carro, seus bens, mais do que você ama a Deus, então você tem um ídolo. Se você ama o dinheiro mais do que você ama a Deus, então você tem um ídolo, você tem um outro Deus. E quando nós estamos prostrados diante de outros deuses, que não é o Senhor, nós já começamos por aí a perder as nossas batalhas, as nossas guerras. Porque Deus não vai lutar uma guerra para que você dê a honra a outro Deus, para que você dê a glória dessa batalha a outro Deus. Por isso que nesses dias, mais do que nunca, eu e você, precisamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor e entronizá-lo como Deus da nossa vida. Ah, se a nossa cidade ouvisse a voz e entronizasse o Senhor, se as autoridades da nossa cidade levantassem um dia de clamar ao Deus de Israel, ao nosso Deus, ao Deus que criou todas as coisas, para que mudasse. Ah, se o nosso estado ouvisse a voz do céu e levantasse um dia para clamar de arrependimento, de voltar o coração ao Senhor, nós veríamos talvez o Senhor lutando as nossas guerras. Teríamos o Senhor junto conosco, lutando cada batalha que estamos enfrentando. E aqui nós vemos esse povo que outrora adorava outros deuses, voltando seu coração para o Senhor e dizendo: Deus, faz mais uma vez, livra-nos das mãos dos midianitas, faz alguma coisa para mudar a nossa sorte, faz alguma coisa para mudar a nossa história. E de repente um anjo aparece, esse jovenzinho, esse homem,
Gideão, que estava no lagar escondido, malhando trigo, fugindo dos seus inimigos. E o anjo fala para ele: ei, o Senhor está com você, homem valente. Ah, irmãos, Gideão deve ter olhado e falou: está falando com quem aqui, seu anjo? Tem certeza que o Senhor está falando comigo? Porque eu sou um homem não muito valente, eu estou escondido aqui dos meus inimigos, eu estou fugido, eu não sou um homem muito valente. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós queremos olhar para mim, olhar para você. Quando nós começamos a olhar no espelho, a nossa autoimagem, nós não vemos o que Deus vê. Você vê alguém fraco, cheio de defeitos, cheio de pecados, limitado, com tantos problemas, com guerras que você já perdeu, com batalhas que você não conseguiu, e você se julga incapaz de lutar uma guerra que o Senhor está te chamando. Só que o detalhe, meus irmãos, é que Deus não vê o que eu e você vimos. Ele vê aquilo que nós somos e não acreditamos que somos. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: o Senhor está com você, homem valente, mulher valente, jovem valente. É isso que nós precisamos ter, a nossa autoimagem em Deus definida. Quando eu sei que eu sou filho de Deus, eu estou pronto para assumir o meu papel no reino de Deus. Aquele jovem olhou: e eu não me vejo dessa forma. Essa mensagem de hoje é uma mensagem de uma série de 3 mensagens de domingo que eu vou pregar falando sobre improváveis. E Deus ama usar pessoas improváveis. Deus ama usar aqueles excluídos, aqueles que ninguém dá nada para eles, os anônimos. E eu gosto de filme, sabe? Eu e a minha esposa, a gente gosta de assistir filme. Só que a gente não combina muito no gênero. A minha esposa gosta de filme de romance, de filme romântico. E ela já assistiu, acho que quase todos os filmes românticos que já lançaram. Eu já gosto de filme de ação, de super-herói, essas coisas assim, tipo, né, Vingadores, Homem-Aranha, esse trem todo, eu gosto de assistir. E uma coisa que você vai perceber nesses filmes de herói é que todos eles são os improváveis. Você já percebeu? Homem-Aranha é vamos falar na nossa linguagem gaúcha, é um piá, magrinho. Dá sorte de uma aranha picar ele. Já pensou se esses magrinhos de hoje têm ideia de morre depois da picada da aranha? Mas aquela aranha dá para ele superpoderes, que ele já não precisa usar mais óculos, fica com uma força incrível e começa a fazer coisas extraordinárias. Você olhar o Capitão América, era um jovem raquítico, magro, que tomou uma bomba, depois não envelheceu mais e ficou forte, quase que indestrutível. Você começa a perceber que essas pessoas eram totalmente excluídas. Ah, pastor, vamos falar da Bíblia? Vamos. Quem era Gideão? Um covarde que estava malhando trigo. Quem era Davi? Só um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. Quem era? Vamos trazer para o Novo Testamento. Quem era Jairo? Quem era Lázaro? Apenas um morto que já estava há 4 dias em decomposição. Quem era Bartimeu? Apenas um cego. Quem era aquele endemoniado de Gadara? Era só um homem possuído por legiões, que depois se torna um missionário em 10 cidades. Quem era Paulo? Um perseguidor da igreja. Deus é especialista em pegar pessoas que o mundo despreza. Deus é especialista em pegar pessoas que são excluídas, que ninguém dá nada para elas, e transforma elas em alguém que está fazendo a diferença na sua geração. Está na hora de eu e você parar de nos esconder no lagar e assumir o nosso papel como igreja nesse tempo e fazer a diferença na vida de pessoas e mudar a vida de pessoas. Nunca foi tão necessário que a igreja se levante com uma palavra de vida como nesses dias que nós estamos vivendo. Irmãos, por mais que tudo esteja desmoronando aí fora,
Eu e você precisamos confiar no Senhor, precisamos ter a nossa fé inabalável no Senhor e precisamos ajudar pessoas, orar por pessoas. Quanta gente hoje tem a autoimagem em Deus tão fraca, que se alguém pedir para fazer uma oração, tem medo de orar por alguém, porque se manifestar alguma coisa não sabe o que fazer, tem medo, se julga incapaz. Outros, quando alguém pede para orar por cura, não, eu não vou orar. Quem sou eu para orar por você? Ei, você é só alguém que tem o Espírito Santo dentro de você. A terceira pessoa da Trindade habita em você e você está com medo de fazer a obra de Deus. Quando Gideão ouviu o Senhor, que o Senhor era com ele, que o Senhor sabia que ele era um homem forte e valente, ele faz o que eu e você sabemos fazer de melhor. Ele começa a apresentar desculpas para Deus. Ah, Senhor, o Senhor deve estar enganado. A minha família é a mais pobre da nossa tribo. E eu sou o menor lá da casa do meu pai. O Senhor deve estar enganado, o Senhor deve ter me confundindo com algum irmão, com algum outro compatriota. Senhor, não. É você mesmo que eu escolhi, Gideão. É você mesmo que eu escolhi. E ele começa a apresentar as desculpas dele para Deus. Ah, Senhor, se o Senhor é mesmo conosco, então por que tudo isso está acontecendo na nossa vida? E quantos de nós começamos a reclamar, a murmurar e dizer: Deus, por que tudo isso está acontecendo nas nações, no mundo, no Brasil? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não creio que foi Deus que enviou esse vírus. Eu creio que isso é uma articulação e talvez uma obra maligna muito grande. Mas eu creio que Deus está fortalecendo a igreja dele nesses dias. Eu creio que Deus está nos tirando do conformismo, do conforto nesses dias. Mas uma coisa eu posso te falar com certeza: nós como igreja não vamos parar, independente se amanhã ou depois os cultos não puderem ser realizados, haverá uma voz com todos os meios de comunicações possíveis, que estará continuando pregando o Evangelho, anunciando que Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, que Jesus Cristo cura e que em breve voltará para buscar a sua igreja. A igreja não precisa calar a sua voz. E ele continua dizendo, apresentando desculpas, e eu quero te perguntar: até quando você vai continuar apresentando suas desculpas para não fazer a vontade de Deus na sua vida? Até quando você vai se esconder em cavernas do medo, da culpa, da vergonha, achando que é imperfeito, incapaz, impossibilitado, sendo que tudo que Deus quer é te usar do jeito que você é? Ah, irmãos, Deus não usa aquela pessoa que se acha, sabe? Porque ela só vai dizer: eu consegui isso, ó, na força do meu braço. Mas quando Deus pega alguém pequeno, alguém que não se julga capaz, e essa pessoa está disponível para ser usada por Deus, e ela sabe que no final de tudo, quando a vitória vier, ela vai levantar a bandeira e vai levantar as mãos para o céu e vai dizer: Senhor, muito obrigado. Se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. Tudo é feito por Ti, toda a honra é Tua, toda a glória é Tua. Nós vencemos. Tudo que nós precisamos entender como igreja nesses dias é que Deus quer fazer uma parceria com você. Ele quer andar contigo e quer que você ande com Ele. Mas o fato de Deus andar contigo não significa que você esteja andando com Ele. Você entendeu? O fato do Senhor estar andando contigo não significa que você está andando com Ele. Por isso você precisa urgentemente voltar seu coração para Deus e obedecer. Está disponível. Gideão foi improvável, foi, mas foi alguém disponível. Deus não usa pessoas especialistas, Deus usa pessoas disponíveis. Alguém que está disponível. Sabe, irmãos, nunca foi tão necessário como nesses dias
de que eu e você venhamos pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus. Acredite, tem pessoas que estão entrando em depressão profunda nesses dias. Você já parou para pensar que nós chegamos no estágio em que muitos filhos têm que fazer as compras, colocar na sacola, largar na porta da casa do seu pai, da sua mãe, por ser grupo de risco, e ter que ir embora sem dar um abraço? Você sabe o que é isso? Você está tendo comunhão com a sua família, com as pessoas que você ama e não poder abraçar? Nós chegamos num momento, e se nós não mudarmos isso, não trazermos o amor de Cristo para a nossa vida, nós vamos nos tornar pessoas frias e insensíveis ainda mais. Então, irmãos, em nome de Jesus, que você possa ser sensível a esse tempo. A colheita é urgente. Os campos já estão brancos. As pessoas estão necessitadas de uma palavra de Deus na sua vida. As pessoas estão necessitadas de ter contato com o Criador. Não dá mais para viver longe do Senhor. Eu não entendo como ainda existem pessoas que conseguem viver longe de Deus. Saiba que Cristo pode voltar a qualquer momento. Eu não quero deixar a família para trás. Eu não quero que nenhum dos meus se perca. Eu quero poder encontrar com todos vocês na glória, mesmo sendo pequenos, improváveis. Mas se você falar do amor de Jesus para uma pessoa essa semana, você já está mudando a vida de alguém. Está sendo um canal de bênção na vida de alguém. Se você convidar uma pessoa para pelo menos assistir a live do culto, você já está mudando a vida de alguém. É uma forma de você falar do amor de Cristo. Se você reunir a sua célula numa chamada online, de se preocupar com o irmão que está do seu lado. Se você olhar para a sua direita, para a sua esquerda, você vai ver alguém que precisa de outras pessoas. Nós não fomos criados para viver no isolamento. Nós precisamos de pessoas. Nós somos pessoas criadas por Deus para nos relacionarmos umas com as outras e com Ele. Por isso que você não consegue ficar longe do Senhor. Hoje a gente vê os cultos que nós fazíamos há um tempo atrás, antes de entrar na pandemia, a igreja lotada, passava aqui quase 500 pessoas por domingo, pessoas às vezes ficavam em pé nos fundos da igreja. Hoje você olha num culto que é todo programado para no máximo 50 pessoas, você percebe que ainda tem cadeiras vazias. O que está acontecendo? Será que o amor está esfriando? Será que Deus já não é mais prioridade para algumas pessoas? E se Ele não é prioridade, quem vai lutar a guerra delas? O povo de Israel teve o livramento através de Gideão, porque ele voltou o coração para o Senhor. O que eu quero te dizer, a mensagem bem clara nessa noite para você é: se o seu coração estiver em Deus, se você estiver andando com o Senhor, e o Senhor estiver andando com você, então as suas batalhas já estão vencidas em nome de Jesus. Mas se você não está com Ele, não queira que Ele lute as guerras que você não está andando com Ele. Às vezes as pessoas perguntam por que Deus permite, porque você não anda mais com Ele. Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque o seu coração não está mais ligado nele. O Senhor jamais abandonou um filho, e Ele jamais vai te abandonar. O problema é que a gente abandona o Senhor e joga a culpa nele. A gente abandona o caminhar diário. Nossa vida, irmãos, não existe uma fórmula para você ir para o céu, senão intimidade, busca com o Senhor, tempo na presença de Deus, vida de oração. Eu posso ser chato, redundante, estar falando disso, mas enquanto eu for pastor dessa igreja, eu vou estar falando que o único jeito de você continuar de pé é fazendo oração, jejum e lendo a palavra de Deus. Eu não conheço outra fórmula que sustenta uma vida cristã senão essa. Eu amo o desenvolvimento pessoal, mas eu entendo que nenhum desenvolvimento pessoal supre um desenvolvimento espiritual. Uma vida no altar
uma vida aos pés do Senhor, quando você faz para Deus, está disponível para Ele, em tempo e em fora de tempo, você vai entender que Gideão, ele foi um improvável, assim como eu e você, mas ele foi escolhido para uma época, por um tempo, e para provocar um livramento na vida de outras pessoas. Eu quero terminar compartilhando com você o versículo 24. Quando Gideão viu que realmente era o Senhor que estava falando com ele, ele disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é paz. E até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Se você quer vencer suas batalhas, quer vencer suas guerras, comece levantando um altar ao Senhor. Comece edificando o seu altar. Você é o altar que Deus quer nesses dias. Você é o sacrifício. Sabe, Jesus já pagou o preço por mim e por você. Mas o preço de dobrar o seu joelho, o preço de separar uma hora para Deus todo dia, o preço de gastar tempo lendo as Escrituras, o tempo de gastar uma parte do seu tempo na semana jejuando, esse é o preço que você tem que pagar. Esse é o preço que você tem que pagar constantemente para edificar a sua casa, para edificar a sua vida e para que você não perca as suas batalhas. E entender que o Senhor é contigo. Ele está com você nesses dias. Não tenha medo. Mesmo que você seja um improvável. Mesmo que você seja o mais pequeno da igreja. Mesmo que você seja aquele que quase ninguém dá valor, ninguém nota. Saiba que você é Gideão nesses dias. Pare de malhar o trigo no lagar. Pare de se esconder. E esteja disponível. Aumente sua fé. Aumente suas expectativas. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas dizendo: o ano acabou. Esse ano já era. Ei, esse ano vai ser o que eu e você decidimos fazer dele. Esse ano vai ser um ano que Deus vai fazer coisas tremendas. Acaso Deus não pode fazer em um dia na sua vida aquilo que Ele faria em um ano? Por acaso Deus não pode fazer em dezembro tudo que Ele faria de janeiro a novembro na sua vida? O que é impossível para Deus? Fala para mim. O que é impossível para Ele? Então entenda que esse ano ainda não acabou. Esse ano será o ano que nós vamos ver o nosso Deus nos honrar. Eu estou apegado numa palavra para esse ano. Que esse ano, a palavra para a minha vida que eu trago e constantemente a minha memória é aquele versículo que diz que o Senhor, Ele vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. O tempo que o gafanhoto do corona está consumindo esse ano, Deus vai restituir sobre a igreja. Deus vai restituir sobre a tua vida. Deus vai restituir. E oramos e seguimos firmes na batalha, porque esses midianitas invisíveis, nós já vencemos no nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero orar com você. Mesmo que se tenhamos ou não um culto presencial na próxima semana, você vai me ver nos meios de comunicação, trazendo essa série de mensagens sobre improváveis. Creia que você é um improvável, mas é um escolhido. Feche seus olhos, põe a mão na altura do seu coração e aproveite para abrir o seu coração para Jesus nesse momento. Aproveite para confiar no Senhor, para desfrutar de quem Ele é na tua vida. Que você possa ter sentido o Senhor falar no teu coração dizendo: ei, o Senhor está com você. Homem valoroso, homem valente, mulher valente, jovem valente.
Não tenha medo. Não tenha medo. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Todas as coisas estão sob o teu controle. E nós submetemos a nossa vida, a nossa vontade, à tua vontade. Sabemos que temos pouca força. Somos fracos, ó Deus, e improváveis. Mas sabemos que o Senhor sempre escolhe do meio dos fracos, dos improváveis, daqueles que não são, e faz deles os que são. O Senhor pega aqueles que não têm às vezes conhecimento para confundir a sabedoria dos sábios. E nós te louvamos, ó Deus, porque somos fracos, porque a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E como é bom ser fraco, porque vivemos na tua dependência. Dependemos do Senhor, da tua força em nós. E o segredo da nossa força, o segredo da nossa coragem, o segredo da nossa valentia não está na força do nosso caráter, está na força do Senhor dentro de nós. De sabermos que habita em nós um Deus poderoso, um Deus imutável, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. O Deus que guiou a sua igreja, que ultrapassou décadas e ultrapassou centenas de anos, vencendo as mais diversas batalhas que talvez nós nunca imaginamos, também nos dará vitória sobre esse inimigo invisível. E mais uma vez, a igreja do Senhor vai crescer em meio a crises. Pai, nós queremos profetizar salvação de almas, batismos que vão acontecer nos próximos dias, pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Vemos, ó Deus, que ainda é tempo de salvação, nos importarmos uns com os outros, cumprirmos o teu mandamento, Senhor, que o Senhor fez em oração, pedindo ao Pai, dizendo: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo nos ensina que nós não devemos ser de Paulo, de Apolo ou de Cefas, não, mas somos em Cristo, nós pertencemos a Cristo, somos uma só igreja, uma só noiva. Por isso vem, Senhor, e abençoa teu povo nessa noite. Fortalece aquele que está caído, levanta aquele que está caído nesse momento. E se alguém aqui, ou talvez na sua casa, seja fortalecido pelo Senhor, receba a força do Espírito Santo, receba a fortaleza do alto sobre a sua vida. Nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Erga suas mãos e comece a dar a glória que é dele, comece a dar a honra que é dele. Eu quero te dar uma palavra profética. O Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, mulher valente e virtuosa. O Senhor está com você, jovem. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, papai. Te louvamos. Fortalece a tua igreja em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite.